Muito boa noite, você que nos assiste aqui pelo YouTube. Para nós é uma alegria muito grande a gente se reunir como igreja, enfrentando a pandemia. Nós estamos com bandeira preta no nosso estado, então a maneira como nós temos de nos reunir, de continuar sendo igreja é através da internet, para preservar a saúde e a integridade dos nossos membros. E a gente também pode estar espalhando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo através da internet. Então essa mensagem fica gravada e as pessoas podem compartilhar. Se você quiser, deixa o seu like, compartilhe com alguém essa mensagem, para que essa pessoa seja abençoada, assim como você vai ser abençoado nessa noite. Amém? Nós vamos começar então lendo um salmo bem conhecido, que é o Salmo 125, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem firmes para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Que essa palavra possa confortar o nosso coração, sabendo que o Senhor não está alheio ao sofrimento e às adversidades que nós temos passado. Aqueles que confiam no Senhor vão permanecer firmes. Que o Senhor possa te fortalecer, te deixar firme como esses montes, e que você possa colocar a sua confiança no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, esteja conosco, Pai. Nós chegamos diante de Ti, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o perdão dos nossos pecados, Senhor, e pedimos para chegar, Senhor, confiadamente na Tua presença, diante do trono da graça de Deus. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Aquece os nossos corações. Em nome de Jesus nós te pedimos, Deus. Fica conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ter agora um momento de louvor e de adoração, e logo em seguida, então, nós voltamos daí com a palavra. Pegue o seu caderno, pegue a sua Bíblia, tire um tempo, se concentre nesse momento. Tire essa 1 hora para que você possa adorar a Deus, se concentrar em Deus e ser alimentado por Ele através da palavra. Amém? Então tá, muito bem. Vamos ao nosso momento de louvor. Quero te convidar a cantar, então, nessa noite. Nós vamos cantar uma música que faz tempo que a gente não canta aqui na igreja. Apesar de a nossa igreja ser nova, a gente já cantou bastante vezes essa música. Ela tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Então, quero te convidar a cantar a música A Luz Rompeu as Trevas. Escondido a palavra
uma canção bem antiga. Quem é cristão há mais tempo vai lembrar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. corações, Senhor, para ver se há algum caminho mau, endireita as nossas veredas quanto à palavra.
Endireita a nossa vida com a Tua palavra, Senhor. Nos faz, Senhor, refletir a Tua glória nesse mundo, Senhor. Sozinhos, pela força do nosso próprio braço, nós não conseguimos, Pai. Nós somos completamente dependentes do Teu Espírito Santo, Deus. E pedimos essa graça, Deus. Que a Tua graça seja derramada sobre nós. O poder do Teu Espírito Santo, Senhor, age em nós, Pai. E também através de nós. Para refletir a Tua glória nesse mundo, Deus. E apontar a chegada do Teu reino, Deus. Como nós devemos fazer. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Eu quero te convidar agora a pegar a tua Bíblia, pegar o teu caderno, a tua caneta, para você anotar. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você nessa noite. Então vamos nos preparar. Agora a gente vai ter 1 minuto de intervalo. E logo em seguida a gente volta então com a palavra de Deus nessa noite. Muito bem, vamos então à palavra de Deus essa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 7. Vamos avançando então nessa história do povo de Israel rumo a Canaã, a conquista da terra prometida. Nós vimos então na semana passada que por causa da fidelidade do povo, da obediência do povo e da fé do povo, Deus entregou de maneira extraordinária a cidade de Jericó para os israelitas. Hoje nós vamos ver o contraponto, o que acontece quando o povo de Deus quebra a aliança de Deus, desobedece a Deus. E nós precisamos entender, meus irmãos, esse contraste. O povo de Deus deve ser fiel a Deus, obediente a Deus. Mas sempre o pecado vem, o pecado ronda e tenta nos derrubar, tenta nos prostrar, tenta fazer com que nossa comunhão com Deus seja quebrada. Então nós vamos ver aqui no capítulo 7 a história do pecado de Acã. Vamos à leitura então? Josué no capítulo 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. O mesmo movimento que foi feito contra Jericó também foi feito com Ai. Ai era uma cidade menor, era uma cidade humanamente fácil de ser conquistada. Vocês vão ver a seguir. Os homens foram e espiaram a cidade e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água.
Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos meus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse, segundo as suas casas, tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zebdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zebdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zebdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória a Deus de Israel, e renda louvores a ele, e conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo o povo de Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas deles, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: porque o Senhor trouxe essa calamidade sobre nós, o Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, para permanecer até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso, aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Passagem visceral. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós, pois Tu é um Deus
que pune pecado, Senhor. Tu não é um Deus que passa pano para pecador. Tu não é um Deus, Senhor, que encobre a transgressão. Pelo contrário, Tu faz com que a nossa transgressão seja evidente. Mas Tu também traz meios de graça, Senhor, para perdoar o pecador. Então, nos ajuda, Deus, a entender o Teu propósito para as nossas vidas. Gera temor no nosso coração, porque Tu é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e é o Deus que virá para nos buscar e estabelecer o Seu reino nessa terra. Tem misericórdia de nós, aquece o nosso coração, ilumina a nossa mente, para que nós possamos entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Na semana passada nós falamos sobre quais eram os desafios de Jericó. Jericó representava o pecado, Jericó representavam as tentações, Jericó representava tudo aquilo que nos impede, que nos afasta de Deus, aquilo que nos faz pecar e que nos impede de tomar posse das coisas de Deus, do reino de Deus. Aqui nós vemos como é fácil o homem se corromper. Como é fácil o homem se corromper. Acã pega coisas que Deus tinha condenado à destruição. Não era para ninguém pegar nada. Era para ser tudo destruído o ouro e a prata ia ser usado para a edificação do tabernáculo mais na frente, na história. Era para ser guardado, era para ser entregue a Deus, para que os homens não acumulassem riquezas para si. Mas Acã foi tomado de cobiça, de mentira, de engano, foi tentado e sucumbiu à tentação. Esse texto é um texto realmente muito visceral. É um texto que mostra que o nosso Deus é um Deus santo. Ele é um Deus que não admite, Ele não compactua com o pecado. Já nós estamos acostumados com o pecado. Nós queremos atenuar a nossa culpa muitas vezes. Queremos fugir da realidade daquela passagem que diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A morte de Acã não quer dizer que ele não foi salvo. A morte de Acã quer dizer que toda ação tem uma reação, todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. E nós vivemos em um mundo onde é muito fácil nós pecarmos. As tentações são diversas. Os tempos mudaram, nós estamos aqui muito tempo depois, mais de 3.400 anos depois dessa história ter ocorrido, mas tem duas coisas que não mudaram de lá para cá. Primeiro, Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo Deus dos israelitas, é o mesmo Deus que traz punição para o pecado. E tem uma outra coisa que não mudou. A santidade de Deus não mudou. Outra coisa que não mudou foi o coração do homem. Desde que o pecado entrou no mundo, o coração do homem é o mesmo, profundamente corrupto, profundamente enganoso, profundamente enganado, profundamente corrupto e depravado. Nós cremos nessa doutrina que o homem é totalmente depravado. O que isso significa? Que a partir do pecado original, a partir da entrada do pecado no mundo, através de Adão, todos os homens têm uma tendência natural para o pecado. E nós vemos isso na narrativa bíblica de maneira cíclica. De maneira cíclica. Por mais que o homem faça uma aliança com Deus, ele acaba sendo infiel, ele acaba tropeçando na área moral, ou na área, enfim, sexual, financeira, ou faz novos ídolos,
ou se corrompe por causa do dinheiro, ou se corrompe por causa do sexo, das mulheres. Enfim, nós vemos de Gênesis a Apocalipse o efeito do pecado na vida do homem. E essa doutrina é a doutrina da depravação total. É uma das doutrinas da graça. Então, só existe uma maneira de o homem ser salvo. É se Deus resolver salvar essa pessoa. Aqui, na narrativa de Josué, ainda não haviam sacrifícios expiatórios. Esse pecado gravíssimo acendeu a ira de Deus. Lá em Romanos capítulo 1 fala que os homens se perverteram, trocaram o uso natural dos seus corpos, começaram a adorar a natureza, começaram a adorar, fazer imagens para si de coisas do céu, de coisas da terra. E por causa disso se acendeu a ira de Deus. Por causa disso se acendeu a ira de Deus. Aqui nós temos um vislumbre de como seria a nossa condenação se Deus não tivesse enviado o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós falamos aqui seguidamente que Jesus só não morreu por mim, Ele morreu no meu lugar. A cruz de Cristo, essa cruz que está aqui atrás, esse símbolo, nos lembra de que a cruz era para mim e era para você. A ira de Deus estava apontada na minha e na sua direção. Mas por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus, da benevolência de Deus, Deus mandou o seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes na nossa vida nós subestimamos o poder do pecado. O pecado estava oculto. O pecado que acontece na nossa mente, no nosso coração. Acã tinha pecado contra Deus. E a consequência disso foi uma derrota vergonhosa para uma nação com poucas pessoas. Vocês pararam para pensar, para analisar? Olha esse contraste. Olha o contraste da vitória de Jericó recém com a derrota de Ai. Jericó, uma cidade, uma fortaleza, muralhas gigantescas, fortemente armada, trancada contra Israel. E Deus deu a vitória, porque o povo estava em obediência. O povo recém tinha feito aliança, tinha sido circuncidado, tinha celebrado a Páscoa, tinha feito tudo conforme Deus tinha ordenado. Circularam ali as muralhas de Jericó em obediência a Deus, fizeram exatamente como Deus tinha ordenado. Mas no momento onde Deus dá a vitória, no momento onde está tudo bem, nós falamos sobre o comodismo na outra semana, no momento onde está tudo bem com o povo, ele se acomoda e ele abre precedente para o pecado. Agora está tudo bem. Agora não preciso mais buscar a Deus. Está tudo bem na minha vida. Está tudo resolvido. As contas estão pagas, eu tenho recursos financeiros, está tudo certo na minha família, não tem ninguém doente. As pessoas começam a relaxar, começam a não guerrear contra o pecado, e aí o pecado se instala. E aí nós somos tentados, somos provados pelo diabo, o diabo vem com a tentação. Meu irmão, uma coisa que eu queria deixar bem claro, o diabo sabe qual é a tua fraqueza. E para que você não caia, porque nós somos fracos, somos pecadores, totalmente depravados, como eu falei, mas para que você não caia, você precisa
estar em guerra, você precisa estar aliançado com Deus, precisa estar alerta e vigilante. Alerta e vigilante. 36 homens morreram. Israel foi envergonhado nessa batalha. A recém tinha conquistado. Aqui no versículo 27 do capítulo 6 dizia assim, ó: assim o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. A fama da vitória, da conquista do povo de Israel, estava conquistando Canaã, né? Meio que subiu para a cabeça de algum irmão fraco na fé. E o que aconteceu? É nesse momento em que o diabo ataca. Nas nossas fraquezas. Quando a gente se acha forte, a gente é fraco. Mas quando a gente se julga fraco, é que Deus nos faz forte. Vocês lembram o que Paulo falou? Não se julgue forte demais. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Essa palavra se aplica perfeitamente aqui. E se aplica perfeitamente na nossa vida. Cuidado, não é porque Deus está te dando a vitória que você pode relaxar na santidade, no seu compromisso, na sua aliança com Deus. Aqui o que acontece? Por causa dessa derrota, todas as vezes que nós somos derrotados em alguma área, nós precisamos olhar aqui para a palavra de Deus e entender como funciona o coração de alguém que é temente a Deus. Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. Então eles estavam ali no sinal de arrependimento, de humilhação diante de Deus. Quando nós erramos, nós precisamos, a evidência da verdadeira salvação na vida do cristão é o arrependimento. Nós ainda não vencemos o pecado plenamente. Nós teremos tropeços, teremos quedas, mas nós precisamos, assim que identificarmos que nós estamos perdendo algumas batalhas para o pecado, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, fazer como Josué. E muitos de nós, inclusive, fazemos esse tipo de oração que Josué fez ao Senhor. Depois de uma vitória gloriosa em Jericó, perde uma pequena batalha em Ai, e olha o grande líder, né, o ser forte e corajoso do capítulo 1, olha só o mimimi de Josué aqui nessa oração, no versículo 7, ele diz assim: ah, Senhor, por que fizeste passar o Jordão para nos entregar das mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que eu direi? Pois Israel virou as costas diante dos meus inimigos. Quando os cananeus e todos os amorreus da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. Então o que farás ao teu grande nome? Então, Josué foi tomado pela dúvida. Ou seja, o pecado entra, a dúvida vem, a desconfiança vem, a fé começa a diminuir. Então olha as consequências, os efeitos do pecado. O pecado nos leva à dúvida, que nos leva à incredulidade, à murmuração. Mas Josué, apesar de estar desanimado, triste, inconformado, ele não sai fazendo bobagem. Ele se humilha e reconhece a sua condição diante de Deus. Ele abre o seu coração e fala dos seus lamentos diante de Deus. E Deus, por conhecer o coração de Josué, por ser fiel a esse propósito, para mostrar para o povo
a importância da fidelidade, da obediência à aliança de Deus, prontamente Deus responde a Josué. E ele fala: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. Está aí o motivo da derrota. Está aí o motivo da derrota. Israel pecou. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Olha só o que ele fala. Olha como há separação entre os pecados. O Deus que nós servimos é santo. É por isso que a graça barata é uma mentira. Uma graça que não nos liberta do pecado não é graça. É uma falácia, é uma mentira. A verdadeira graça de Deus nos leva à santidade. Porque o Deus que nós servimos é santo. É impossível servir a um Deus santo sem santidade. Porque sem santidade ninguém verá Deus. É por isso que nós somos chamados à santidade, ao temor, à reverência. Deus sim é um Deus amoroso, tanto que Ele está mostrando, revelando o motivo da queda de Israel. Israel pecou, arrependa-se, conserte, obedeça. Muitas pessoas abandonaram a fé, pecaram contra o Senhor nesse tempo de pandemia, se afastaram dos caminhos de Deus, se afastaram da igreja, mas Deus está te chamando ao conserto. Deus está te chamando ao arrependimento e ao conserto. E é hoje, e é agora. Tome posse dessa palavra para você. Aonde houver pecado, a destruição, a derrota, a condenação. Olha o que Deus fala. Final do versículo 12. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês as coisas roubadas. É impossível servir a Deus, um Deus que é santo, e permanecer no pecado. Essa é a verdadeira conversão, é um rompimento com uma vida de pecado. Nós continuamos sendo pecadores, continuamos ainda caindo em alguns pecados, mas nós estamos em luta, em constante arrependimento, confissão de pecado, renovação de aliança. Todas as vezes que nós ceiamos, nós lembramos do sacrifício de Jesus por nós, nos arrependemos dos nossos pecados, tomamos do sangue de Cristo para perdão do nosso pecado. É por isso que cristão verdadeiro precisa de igreja, porque só senta na mesa do Senhor quem é igreja. A ceia é o meio de graça para perdão dos nossos pecados e para o fortalecimento espiritual do povo de Deus. Agora levante-se, versículo 13, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. E aqui ele vai falar que há coisas condenadas. Vocês lembram daquela passagem que fala que não há nada que está em oculto que não venha a ser revelado? Você pode enganar os seus irmãos da igreja, você pode enganar a sua esposa, a sua namorada, você pode enganar o seu chefe, você pode enganar o governo e sonegar impostos, você pode enganar todo mundo, você só não consegue enganar a Deus. Se há algo errado na minha e na sua vida, precisa ser consertado hoje, antes que seja tarde demais. Deus alerta mais uma vez através da sua palavra. Existe graça, existe esperança para aqueles que se arrependem, confessam e contam com a graça de Deus, depositam a sua fé no Evangelho Salvador de Jesus.
aquele que for achado com coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame de Israel. Aqui nós vemos o mesmo padrão que aconteceu no Éden, aconteceu novamente. E acontece na minha e na sua vida também. Quando o homem cai em pecado, ele não sai correndo para confessar para Deus. Ele não sai correndo para confessar. Ele se esconde. Aqui Acã sabia que estava errado. Sabia o que estava prestes a acontecer e ficou calado. Assim como no jardim Deus falou: Adão, onde estás? Aqui, através de todo esse processo de excomunhão e disciplina na igreja, Deus fala: Acã, onde estás? Aonde está? Assim também Deus fala para nós hoje: aonde nós estamos? Será que a nossa inconstância na fé, o nosso comodismo, o fato de nós não buscarmos a Deus como deveria, a nossa apatia espiritual, é muito provável que seja fruto de pecado? Então é urgente. É urgente. Nós precisamos obedecer. Se nós... repare bem. Nós fizemos uma aliança com Deus, porque Deus tocou no nosso coração. Nós provamos das bondades de Deus, da misericórdia de Deus. Recebemos o perdão pela graça. Então é impossível que depois disso, nós depois de ter provado da graça de Deus, permaneça no pecado. Toda vez que Deus se levanta um profeta, levanta um pastor, levanta alguém para trazer uma palavra de temor, de arrependimento, é um ato misericordioso e bondoso de Deus. Porque além de te chamar ao arrependimento, Ele já providenciou o cordeiro que vai servir como propiciação pelos nossos pecados. O perdão já está lá, na cruz de Cristo. O perdão está aqui na cruz, mas precisa haver arrependimento no nosso coração. Então olha como Deus faz, né? Houve todo um sorteio da tribo de Judá, da família do fulano, da família de outro, até chegar em Acã. Aqui a gente pode ver, distinguir algo que é muito difícil de falar para o pastor. Mas Deus, Ele sabe como executar os seus juízos. Eu falei na pregação passada que a graça comum, ela segura o juízo de Deus, ela retarda o juízo de Deus. E graças a Deus por isso. Mas nós não podemos abusar da graça de Deus. Ai daquele que abusar da graça de Deus. Ai daquele. Nós já tivemos um caso de exclusão na nossa igreja. E sempre é doloroso essa ruptura. Mas nós, como povo de Deus, se a pessoa ela não se arrepende, a consequência é essa. Disciplina na igreja é bíblico. Vocês lembram lá de 1 Coríntios, do caso em que Paulo aplica essa mesma disciplina? Havia um jovem que estava tendo relações sexuais com a madrasta com o consentimento do próprio pai, e ninguém na igreja falava nada, ninguém na igreja tinha coragem de falar que aquilo era um pecado abominável diante de Deus. E Paulo então executa essa disciplina, justamente para ver se através da disciplina Deus gera arrependimento. A disciplina de Deus na nossa vida não é para condenação, é para gerar arrependimento. O pai que ama, disciplina os seus filhos. Agora, o pai que não usa da vara, que não usa da disciplina,
é um pai que não ama os seus filhos, que aborrece os seus filhos. Então, a igreja é o local da disciplina também. É o lugar do amor, é o lugar da comunhão, é o lugar da graça. A gente gosta de falar disso, mas também é o lugar da disciplina. Porque a disciplina é fruto do amor. A disciplina é fruto do amor de Deus pelo seu povo. A disciplina é fruto do amor de um pastor pelo seu rebanho. João Calvino dizia que o pastor deve ter duas vozes. Uma voz para pastorear as ovelhas e cuidar das ovelhas, e uma voz para afugentar os lobos. Cuidado, meus irmãos. A vida com Deus é uma guerra. Já falei isso várias vezes durante essa série, mas isso é uma verdade. Eu não sei o que você tem sentido, o que você tem pensado com as mensagens que têm sido compartilhadas aqui. Mas eu percebo como pastor dessa comunidade, que Deus quer nos levar para um outro nível de compromisso, de aliança com Deus, de obediência, de santidade. E Ele está fazendo isso porque Ele ama você. Ele está usando esse pregador imperfeito, através da sua palavra perfeita, para nos levar à perfeição. Esse é o ministério de um pastor. Apresentar todo homem perfeito. Que tarefa impossível. Só totalmente dependente do Espírito Santo e dependente da palavra para fazer algo assim. Pelas minhas forças, pelos meus conselhos é impossível. Mas que bom que nós temos a palavra e que nós temos o Espírito que nos leva ao arrependimento. O meu desejo, meus irmãos, é que através dessa mensagem haja arrependimento na nossa comunidade. Haja uma onda de confissão de pecado. Que os pecados, que as coisas que estão escondidas venham para fora. Para que a graça de Deus seja ministrada. Para que o perdão de Deus venha sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da nossa comunidade, para que nós possamos viver um tempo diferente. Nós só vamos avançar no reino de Deus quando houver esse temor, essa reverência, quando houver confissão de pecado, quando houver temor de Deus e santidade. Um dos avivamentos mais famosos, o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. A presença de Deus ali era tão forte. Irmãos oravam 24 horas por dia, por avivamento. Grave essa frase: não existe avivamento sem arrependimento. Avivamento de multidão de pessoas apenas cantando com artistas gospels artista gospel não é avivamento. Avivamento é um profundo arrependimento. O avivamento da Rua Azusa, as pessoas caíam por causa do poder de Deus e confessavam pecados e mudavam de vida. Será que é esse o avivamento que nós temos visto na nossa nação? Será que é esse tipo de avivamento que nós temos clamado como igreja para acontecer no Brasil? Pelo que eu percebo, não. Então eu te convoco a orar essa semana por um verdadeiro avivamento. Um avivamento que produz arrependimento. Um arrependimento que produz temor e santidade. Esse é o verdadeiro avivamento. Eu tenho certeza que esse avivamento ele só pode ser produzido pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Não de outras maneiras, não com outros meios.
apenas com a palavra e com o Espírito de Deus. Aqui então Acã reconhece diante do povo o que aconteceu. E essa figura era necessário naquele tempo que houvesse uma punição diante dos olhos, porque Deus era o próprio juiz e legislador daquela nação. As leis de Israel eram 3 leis diferentes. Eram as leis cerimoniais, que tinham a ver com o culto e com a adoração a Deus. Tinham as leis morais, que são os 10 mandamentos que a gente conhece. E existiam as leis civis também. E todas essas leis civis eram passíveis de condenação, de uma execução. Porque Deus era o rei daquele povo. Era o juiz também daquele povo. Então, isso é uma figura. A morte de Acã e da sua família é para nos mostrar que nenhum pecado fica impune. Nenhum pecado fica impune. Nenhum pecado fica oculto. Pelo contrário. Quantas pessoas a gente sabe? Famílias que frequentavam a igreja, em que o pai de família tinha uma vida dupla. Na sexta-feira ele dizia que ia jogar futebol e ia para os prostíbulos, ia ter uma vida de promiscuidade, e no domingo estava na igreja. Aqui diz que o pecado de Acã afetou a família de Acã. Ou seja, o nosso pecado afeta diretamente também as pessoas que nós amamos. A minha esposa tem que lidar com os meus pecados. Por isso, se eu amo a Deus e se eu amo a minha esposa, eu preciso parar de pecar urgente. Eu preciso crescer em santidade. No momento onde eu como homem, você como homem, você cresce em santidade, a sua esposa começa a glorificar a Deus. Deus é glorificado quando a família se santifica. Quando o homem da casa se santifica, a esposa glorifica a Deus. E há sim uma reverberação. Quando o homem, pai de família, ele vive uma vida verdadeiramente cristã, onde ele busca pastorear a sua casa, onde ele busca ser o exemplo de fé da sua casa, há uma reverberação, há um reflexo espiritual na sua casa. É impossível, meus irmãos, um homem de Deus, dedicado a Deus, que pastoreia a sua esposa, que pastoreia o coração dos seus filhos, que cuida da sua família, não colher frutos disso. Irmãos, eu oro, uma das orações que eu faço com meu filho quando a gente vai dormir é: Deus, faz de nós homens fiéis a Deus, homens fortes para resistir o pecado, fortes para resistir os nossos inimigos e resistir às tentações, e amáveis para nós podermos amar a nossa esposa, amar a nossa família. Eu desejo e eu anseio para que Deus levante homens de Deus, para que Deus santifique homens, separe homens para si, toque no coração de homens, transforme os homens da nossa igreja. Eu oro para que os homens da nossa igreja sejam pais de família, não só pais de família genitores, não só que trabalham fora para poder trazer o sustento para casa, mas que tragam sustento espiritual, sustento emocional para suas esposas também, principalmente espiritual. Vemos uma geração de homeninos, de homens omissos, de homens que não assumem a responsabilidade pelo pastoreio do lar. Deus quer levantar homens. A figura do homem
está sendo demonizada pelo feminismo. Quando o homem não é um banana, alguém sem voz, castrado moralmente, castrado na sua masculinidade, omisso, é um ditador em casa, abusivo, opressor. Essas são as duas consequências dos pecados. Que Deus possa levantar uma geração de homens parecidos com Jesus, que dão a vida pela esposa, que pastoreiam a sua esposa, que suprem a sua família espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Esse é o verdadeiro avivamento. É um avivamento de transformação através da graça. Deus possa gerar esse verdadeiro arrependimento. E eu oro para que esse avivamento comece pela nossa igreja. Que a nossa igreja possa ser testemunha da graça e do poder de Deus para transformar. Que essa palavra possa trazer temor para o teu coração, homem que está me assistindo. Não seja como Acã. Que o teu pecado não venha prejudicar e arruinar a tua família. Batalhe. Deus te colocou nessa família para guerrear, para liderar, não para oprimir, nem para se omitir, para liderar, assim como Deus cuida e lidera do seu povo, lidera o seu povo. Versículo 26. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chamou de Vale de Acor, até o dia de hoje. Nós precisamos identificar quais são os nossos pecados. Ali aquele homem que desgraçou a sua família, que quase matou uma nação inteira por causa do seu pecado, foi apedrejado e sobre ele foi colocado um monte de pedra para que o povo não se esquecesse aquilo que tinha acontecido. Não se permita cair no mesmo erro continuamente. Nós precisamos matar o pecado e colocar uma pedra sobre o pecado para que ele nunca mais saia debaixo daquela pedra. Nós precisamos vencer o pecado. O Joe Owen dizia: mate o pecado ou ele matará você. Só existem essas duas opções. Mate o pecado ou ele vai matar você. Então, mais uma vez, Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus está nos chamando à seriedade. Está nos chamando a uma aliança com Deus, a obediência, a santidade. Irmãos, esse discurso que eu estou proclamando aqui é loucura para o mundo. Se a sua mente está dominada pelo secularismo, se na sua cabeça o importante é você feliz, é você ser feliz, o importante é você ser satisfeito, você está buscando as coisas desse mundo, isso vai te matar. Acorde. Hoje e agora, Deus está te chamando. Deus está nos chamando. Que nós possamos responder ao chamado de Deus. Para enfrentar o pecado. Para não ser condenado, para não ser morto pelo pecado. Que Deus nos dê graça. E a graça é o arrependimento dos verdadeiros pecados. Clareza
Eu vejo isso como pastor, eu vejo que a coisa mais difícil às vezes para o cristão, sabe o que é? Algo que deveria ser normal. Uma das coisas mais difíceis na vida cristã é o próprio cristão identificar os próprios pecados. Identificar e aniquilar os próprios pecados. Nós fazemos vista grossa para os nossos pecados. Nós passamos pano para nós mesmos. E é por isso que nós estamos aquém sempre. É por isso que muitas vezes as pessoas estão estagnadas na fé. Estão tristes, deprimidas, sem esperança, mesmo se dizendo cristãs. Que o Senhor nos dê graça para nós identificarmos os nossos pecados, para nós nos arrependermos dos nossos pecados, renovarmos a nossa aliança com Deus, renovarmos o nosso compromisso com Deus e passarmos a vencer os pecados, como se fosse cada cidade, cada território de Canaã a ser conquistado, que nós possamos vencer o pecado. Esse é o verdadeiro avivamento. Ore por um avivamento na Cidade Baixa, ore por um avivamento na nossa igreja, ore por um avivamento na sua e na minha vida. Ore para que eu seja um pastor avivado. Ore para que o avivamento chegue na minha casa, na sua casa. Que Deus nos dê graça. Que a partir dessa mensagem nós não vivamos uma vida cristã medíocre, mas que nós possamos viver uma vida cristã intensa para a glória de Deus. De vitória em vitória, sendo transformados de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo. É isso que Deus deseja para o seu povo. Amém? Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu é espírito e vida. Obrigado porque a tua disciplina. Obrigado porque quando tu veio à terra, Jesus, tu usou palavras duras para falar sobre verdades importantes que revelavam o teu amor. Quando um pai é duro com um filho, é porque ele ama esse filho. O pai que ama, corrige. O pai que ama, disciplina. E tu está corrigindo os nossos corações, disciplinando a tua igreja. Obrigado pelo teu amor revelado através da tua palavra e do teu cuidado sobre nós. Obrigado, Senhor. Aviva o nosso coração. Aviva a tua igreja, para que nós possamos esperar a tua volta. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Nessa semana, nós meditamos então, mais uma vez no Catecismo Nova Cidade, nós repetimos no culto. A gente ainda não conseguiu fazer aqui presencialmente isso, mas eu oro para que em breve nós consigamos fazer. A pergunta número 13, então, do Catecismo Nova Cidade, dessa semana, diz assim: quantas pessoas existem em Deus? Essa aí até o Noah, meu filho, responde. A gente brinca e ensina através do Catecismo. Quantas pessoas existem em Deus? Existem 3 pessoas no único Deus vivo e verdadeiro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os mesmos em substância e iguais em poder e em glória. Vamos mais uma vez? Quantas pessoas existem em Deus? Existem 3 pessoas em Deus, no único Deus vivo e verdadeiro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os mesmos em substâncias e iguais em poder e glória. Amém? Que Deus te abençoe. Em resposta à palavra de Deus, a conta da nossa igreja está aqui na descrição do vídeo. Você pode fazer a sua oferta, pode dizimar, pode fazer a sua contribuição. Você que está nos vendo pela primeira vez, fique à vontade, não se sinta constrangido. Mas o povo de Deus, em resposta à palavra de Deus, é assim que nós respondemos, dizendo amém, cantando louvores a Deus, orando, confirmando a palavra de Deus no nosso coração e também entregando as nossas ofertas e os nossos dízimos. Amém? Então que a gente possa
estar juntos na semana que vem. Eu oro para que a gente esteja logo, para que essa pandemia alivie, né? Nos dê condições de nos reunirmos para adorar a Deus como seu povo. Amém? Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar essa palavra com alguém, de deixar o seu like, de deixar um comentário. Diz o que você achou, o que Deus falou com você aqui nos comentários, para que a gente possa te conhecer, possa interagir, trocar ideia, se discipular mutuamente. Amém? Que Deus te abençoe e até semana que vem, então.